Então, o que eu, no fundo, preparei é algo que, ao longo dos anos, tem mexido muito comigo nas escrituras, né? É, e eu chamo assim do evangelho livre, um evangelho solto, porque eu sei que... mas para falar sobre isso, eu decidi eu não dar a minha opinião, eu não fazer um estudo assim, mas sim fazer uma viagem através das escrituras nesse tema, tá? Que eu acho que ficaria muito mais coerente para a gente... Eu vou dividir a tela aqui, ó, com o material que eu preparei. Pronto. Deixa eu diminuir aqui, um momentinho. Ok. Estão vendo aí? Ok. Beleza. Então, como eu falei, o que eu decidi, na realidade, é tratar esse assunto de a mensagem nossa andar livre, ela fluir. Tá? O que significa isso? E para isso eu fui fazendo uma viagem nas escrituras. Um momentinho que alguma coisa não está funcionando aqui. Ué. Tá. O que nós vamos tratar é o seguinte. Primeiro, é uma tendência que existe em todos nós, aliás, todo movimento, que é uma tendência a gente se fechar na gente mesmo. É uma tendência bem natural isso. Segunda coisa, que é a dificuldade que a gente tem de se livrar. Espera um momentinho aqui, deixa eu acertar alguma coisa aqui. Tá. E a segunda coisa é como que funciona esse evangelho livre e solto? O que é isso aí, né? E como que nós podemos viver isso? Eu acho, Daniel, que nós não vamos conseguir chegar nessa última etapa hoje, tá? Nem é a minha pretensão, porque eu acho que essa parte última é muito importante de a gente explorar junto depois, talvez. Tá? E para entender esse evangelho, a gente tem que começar lá no começo, quando Deus chama o Abraão, tá? Que é no começo de tudo isso aí. No chamado dele, ele diz: eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então, o que eu queria subrayar aqui é que a promessa de Deus começa por uma pessoa, mas que ela se estende a todas as nações e não se limitou ao povo de Israel. Tá? A gente sabe disso, que Deus nos chamou para ir às nações, nos chamou para ir à frente. E essa é a promessa que ele deixou para Abraão. Lá em Atos, quando Paulo repete, ele diz, porque assim o Senhor mesmo determinou, eu te constituí, mencionando a promessa de Abraão, para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Ou seja, o Paulo volta a enfatizar aquilo que Abraão recebeu para ele mesmo. Pergunta: Abraão e a consequência da formação de Israel conseguiu cumprir isso aí? Na realidade, o próprio Paulo escreve: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, alguma coisa aconteceu, e é uma tendência que acontece com todos nós, que a gente se fecha e, de vez de refletir o que deveria refletir, a gente passa a refletir outras coisas. É isso que eu queria tratar, o que é isso. Ou seja, Deus chamou aquele povo para eles serem brilho e não se tornaram brilho. Tá? Em Marcos, Jesus mesmo falou: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens.
jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Então, o que eles conseguiram fazer foi resumir o evangelho a preceitos, a tradições, tá? Que eles mesmos foram construindo. Com o intuito de proteger o evangelho, eles foram criando normas, regras. Só em torno do sábado, eles criaram 14.600 regras para cumprir o sábado. Ou seja, essa tradição, essa cultura que se criou ao redor do evangelho, matou o evangelho. É interessante porque a tradição em si não é má. Nós temos que entender isso, né? Eu sou gaúcho, sou orgulhoso de ser gaúcho, tá? O gaúcho mantém muita tradição. Mas o que uma tradição produz? Uma outra tradição, a mesma tradição. Isso que é importante entender. A tradição em si, ela só leva a cultuar a própria tradição. Foi por isso que a tradição judaica estava tão alta que não conseguiram ver as próprias promessas que Deus tinha. Interessante que nós vimos lá que Abraão foi chamado e ele ia chegar no mundo, mas Jesus disse que ele veio porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Jesus mesmo veio para reformular, cumprir a promessa do Abraão, tá? Jesus veio por aquele que estava perdido. Jesus veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio chamar os perdidos, mas os que estavam perdidos não entenderam ele. O próprio povo judaico. Ai de vós, escribas, hipócritas, porque fechais o reino diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Interessante que o fato de eles tentarem preservar o evangelho, ou a mensagem que eles tinham, eles fecharam o reino. Porque o que eles estavam mostrando era muito diferente da simplicidade do evangelho. E o cara simples queria ouvir a mensagem simples e encontrava uma tradição, uma forma, e se perdia de encontrar a essência do evangelho. E eu acho que parte do que está dizendo é o seguinte: pois eles mesmos não entraram. Eles mesmos não estavam experimentando a vida em Deus. E Jesus naquela época ainda não, né? Mas eles mesmos não estavam experimentando aquilo que era viver na essência de Deus, estavam vivendo na essência das próprias tradições e cultura. E aí, sem eles quererem, eles estavam impedindo outras pessoas de chegarem lá. Eita. Interessante. Eu acho que quando foi que o povo acertou? Eram várias vezes na história, a gente olha no Velho Testamento, que eles acertaram. Eu peguei uma história que, para mim, é impressionante. Na época do rei Josafá. Josafá foi um bom rei. Ele buscou a Deus e procurou fazer o que Deus queria dele. E quando ele descobriu a Bíblia, o Josafá, tá? Ele pegou pessoas e mandou pelas cidades para ler as Escrituras. Então, lá em 2 Crônicas, contando essa história, diz que as pessoas percorriam a cidade de Judá e ensinavam o povo o quê? A Bíblia, as Escrituras, as leis, a essência, não a tradição. Olha só que, como consequência de uma pessoa ter pegue as Escrituras, a essência do que eles tinham e sair ensinando o povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Naquela época, você lembra disso? A promessa de Deus era bem clara: você não anda na lei, vai ter destruição. E é só ler o Velho Testamento, você vê essa consequência. O povo destruído. Por quê? Porque os caras não andavam na lei. Quando Josafá sai para a cidade para ensinar,
a lei, os inimigos passam a ter respeito, tá? E não guerreiam contra Josafá. E mais ainda, alguns dos filisteus, olha só, inimigos, traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios, outros, lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Uma loucura. Os caras ficaram com tanto temor do rei Josafá que passaram a agradar o rei, queriam comprar ele. Gente, eu sou amigo seu, olha aqui um presente. Tá? Trouxeram daquilo de melhor para Deus. O que Josafá fez? A essência do evangelho. Ele pegou a Bíblia, aquilo que ele entendeu, e disse, leve ao povo para ensinar isso. O poder das escrituras, ela se defende em si mesmo. Tá? Então, o que é esse evangelho livre e solto nos dias de hoje? E aí eu queria fazer uma viagem pelo livro de Atos, para mostrar como isso foi, que Atos mostra bem claro a história, né, dos apóstolos, como isso aí foi acontecendo. E é bem claro, se a gente começa a ler o livro de Atos, que no começo o Espírito Santo chegou lá em Jerusalém, e o que eles faziam era vinculado à tradição judaica, eles não eram fora daquilo. Diariamente, eles perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e contavam com a simpatia do povo. Porque no começo, tá, lá em Jerusalém, eles andavam nas tradições, ou no templo, ou em tudo aquilo, mas andavam de casa em casa. Já começou alguma coisa diferente, que o evangelho era lido, era pregado, era falado também de casa em casa, né? Isso alegrou as pessoas, eles tinham simpatia do povo, tá? Ou seja, isso que eu queria mencionar, que ele nasceu ligado ao templo e estavam bem com isso. Expansão, o crescimento do evangelho é interessante, ele dificilmente acontece sem ser um parto. Por quê? Eles estavam tão contentes lá em Jerusalém, dividindo suas coisas, fazendo tudo aquilo que estava bom. Para que sair do que está bom? O Espírito Santo teve que usar o Estevão, então vocês conhecem a história dele, para o povo se espalhar. Foi ato de Deus, porque por eles iam ficar comendo o pãozinho dele lá em Jerusalém. Com a morte de Estevão, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e da Samaria. Interessante. Perseguição ajudou na expansão. Tá? E eles passaram para onde? Para regiões judaicas, porque Jesus mesmo veio para o povo judeu. Então, o judeu foi alcançar quem? Outros judeus. Interessante, começou assim, mesmo com a expansão que o Espírito Santo causou, de eles terem que sair, eles foram a pregar a quem? A outros judeus e Samaria. A igreja, na verdade, tinha paz, olha só, por toda a Judéia, Galileia e Samaria, era a região judaica, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, eles cresceram em número. Ótimo, tá? Foram pregando as boas novas de Jesus ao povo judeu, e o povo judeu estava. Agora, em Atos 11, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam anunciando a ninguém mais a palavra, senão somente a judeus. É o que fala aí, que é o que eu estou mencionando, tá? Algo novo acontece em Atos 10, que vocês bem conhecem, que é a história do Cornélio, que é um centurião, não judeu, romano, centurião, mas muito temeroso a Deus, que orava, dava esmolas ao povo judeu. E um dia o Cornélio tem
lá uma visão de chamar o Pedro. E você lembra também que o Pedro está orando tal, e de repente baixa aquele cesto, né? Come dessas coisas, o Pedro vê aquele mundaréu de animal, coisa que ele não podia comer, coisa que era inclusive tinha uma costelinha de porco excelente e tal, mas ele não podia comer. Ele viu tudo aqui, não, isso eu não posso comer, não. E o negócio desceu 3 vezes, ele, não. Mas você lembra que no fim o Pedro entendeu que Deus estava chamando ele para ir falar no Cornélio. Ele vai no Cornélio. E ele chega com uma sutileza muito bonita, né? Ele chega dizendo assim, gente, vós bem sabeis que é proibido ao judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem eu considerasse comum ou impuro. Ou seja, a cabeça, que eu queria mostrar isso, a cabeça dos primeiros apóstolos, discípulos de Jesus, como dos primeiros cristãos, era o de fora é uma ameaça. O de fora é um perigo. O de fora é tão diferente que nós temos que se proteger. Tá? Essa é a tendência da gente. O Pedro, para ir ao Cornélio, teve que passar por o Cornélio mandar a gente para buscá-lo, ter toda essa lei, para ele chegar. E quando ele chega com toda essa sutileza, né? Dizendo, gente, você sabe que é proibido eu estar aqui. Você sabe que eu não posso nem chegar perto aqui, mas eu vim aqui. Eu vim aqui porque Deus me disse que eu não considerasse vocês um povo comum ou inculto. Ele não estava confortável lá. Não estava. Ele não chegou de bom grado. E se oferecer uma carninha de porco, eu tenho certeza que ele não comeu. Ainda Pedro falava, gente, isso aqui é muito importante. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, quem eram os fiéis? Os que acompanharam o Pedro, que eram o quê? Os judeus da circuncisão. Se admiraram. Não estavam entendendo como que esse povo imundo pode receber o Espírito Santo. O Espírito Santo era dado antes pela imposição de mãos, pela oração, e Deus teve que se apressar, mandando o Espírito Santo para eles poderem enxergar que isso aqui é pela graça de Deus e não pela nossa entendimento. É que Deus quer alcançar esse povo também. E foi por esse negócio do Espírito Santo cair na frente daquele povo, naqueles gentios que pareciam imundos, eles tinham que ver de uma forma diferente que Deus amava a eles. E interessante que só depois que chega o Espírito Santo, o Pedro se pergunta, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós receberam o Espírito Santo? Ou seja, aquela tradição, ou aquela forma de batismo, veio porque ficou evidente, gente, eles são igual a nós, já têm o Espírito, já são cristãos. O batismo não era como antes, uma forma de se tornar cristão, receber o Espírito, coisa assim. Ele entra com uma forma diferente. Como eu falei, sempre é um problema a expansão. Da onde vem o problema agora? Dos outros cristãos, os outros judeus. Os outros judeus ouviram daquilo e ficaram horrorizados. Como que o Pedro vai para onde nós não devemos ir? Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, o quê? O argueram. Como você entrou na casa de um homem incircunciso e comeste com ele? Essa era a pergunta dos cristãos. É uma pergunta muito estranha, não é? Talvez deviam perguntar, gente, como que o Espírito Santo e Deus é tão bondoso de salvar essas pessoas? Essa não era admiração. A admiração é como que pode vocês terem saído da nossa tradição? Como que pode você ir nesse
Povo que a gente não quer aqui no meio. Aqui começa algo novo, que é uma nova expansão, tá? Que é, desculpe, Atos 13. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Vocês lembram que em Atos 13, o Paulo e Barnabé estão lá em Antioquia, e o pessoal estava lá orando, jejuando, e o Espírito Santo pede e manda. Isso é muito importante que nós vamos ver daqui para frente. Quem começou a obra do apóstolo Paulo e Barnabé de ir aos gentios não foi ideia deles. O Espírito Santo disse: separai-me agora, Barnabé e Saulo. Ele mesmo estava chamando essas pessoas para irem àquele que eram imundos e perdidos. A pergunta, gente, mais importante é: que mensagem eles iam levar para esse povo gentil? Como que eles iam levar as leis, os mandamentos, as próprias tradições, a questão do templo, os costumes, aquilo que estava em todo o Velho Testamento, do guardar o sábado, de fazer as ofertas, de andar em cima daquelas leis, como que eles iam levar a um povo gentil, que não tinha nada dessa base, que mensagens iam levar? Eles iam levar um evangelho do Velho Testamento diminuído, ou um evangelho com verdades ocultas, um pouco escondido, para que depois eles descobrissem como resolver isso aí, tá? Que mensagem livre daria a esse povo de não cair nas mesmas coisas do que os judeus tinham vivido? Então, essa é uma pergunta crucial de entender. Como que esses dois caras que foram separados do Espírito iam alcançar os gentios? Eles sabiam que se não tivesse uma mensagem que comunicasse aos gentios, os gentios não iam querer. Se ele chegasse para criar de novo uma sinagoga, ia vender pouco esse peixe. Fosse para reproduzir tudo aquilo que tinha os judeus ganho, ia muito pouco. O que eles levaram, o Paulo escreve aos Coríntios: porque eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo. Eles saíram com a mensagem livre: somente Jesus, somente. Você tem problema? Busque a Ele. Você tem alguma coisa? Ore a Ele. A mensagem do Paulo era muito simples, era só Jesus. E mais, ele decidiu, porque ele era judeu, letrado, conhecedor, ele disse: eu decidi nada saber. Porque aquilo que eu pensei que eu sabia, quando eu conheci Jesus, ele disse: eu morri para aquilo, eu descobri a graça do que eu nem merecia. Eu matei esses caras, eu não merecia ser cristão, ele me chamou para ser o que eu não mereço. Essa é a mensagem do não merecido. Segundo a graça que me foi dado, eu lancei o fundamento, o Paulo entendeu, como um prudente construtor, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Ele entendeu. Gente, eu vim trazer uma mensagem, é você que vai construir em cima dessa mensagem. Não a lei, não a norma, não a tradição. Você e Jesus no relacionamento pessoal vão construir o que ele tem para você. Mas olhe para ele, busque ele. Tá? Ou seja, o que eu fiz entre vocês foi lançar o fundamento como prudente construtor.
Com que base o Paulo saiu para pregar somente Jesus? Jesus mesmo falou isso. Jesus disse, a lei e os profetas, ou seja, tudo aquilo que do Velho Testamento veio e vale até a chegada do João Batista. De lá para frente, com a chegada de Jesus, vem se anunciando o evangelho do reino de Deus. O Paulo entendeu, gente, tudo aquilo valia até a chegada de Jesus. Esse cara cumpriu tudo que estava lá escrito e agora ele é a mensagem. Não é uma mensagem, é a pessoa é a mensagem, Jesus. Tá? Lá em Romanos, o Paulo escreve de novo, mas agora, sem a lei, sem o Velho Testamento, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Eles viram isso, eles sabiam que iam chegar. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Para todos os que creem. Ele entendeu bem claro, tá? Que tinha que... Não podia impor às pessoas, porque ninguém ia conseguir cumprir. Tinha que olhar para Jesus, tá? Que vai fazer. Esse é o evangelho livre e solto. Jesus e só Jesus como fundamento. Mesmo assim, alguns indivíduos que desceram da Judéia, cristãos, ensinavam aos irmãos, quer dizer, o pessoal, Paulo saiu, Barnabé saiu, iam para as regiões levando essa nova boa mensagem. Simples. Foi fácil? Não. Por que não foi fácil? Porque existe uma tendência, gente, de a gente viver complicando as coisas. Os próprios judeus que viviam da Judéia, que eram cristãos, chegavam dizendo, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. E enquanto o Paulo e Barnabé iam, essas pessoas, dá para ver lá em Atos 13, 14, vinham atrás dele dizendo outra coisa. Gente, vocês não entenderam nada. Tem mais umas coisinhas aqui que o Paulo esqueceu de dizer para vocês. Tem que guardar o sábado, tem que ser circuncidado, tem que fazer... Está claro no Velho Testamento, sem isso não anda com Deus. Tá? E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-lo, determinando que observem a lei de Moisés. Então, começou uma divisão entre eles mesmos. Tá? E aí, se você chega lá em Atos 15, existe um concílio. É uma reunião que foi feita lá em Jerusalém que vão decidir. Afinal de contas, essa coisa que o Paulo está levando, como é que a gente faz? E quem que eles chamaram? Bem interessante essa reunião. Chamaram os judeus cristãos para irem lá falar. Chamaram o Barnabé, o Paulo, o Pedro, o Tiago, todas aquelas pessoas e fizeram uma reunião buscando a Deus. E agora? O que a gente faz com esses novos gentios que não estão andando de acordo com a lei, estão andando somente com Jesus? O que a gente faz com isso? Você lembra que a acusação lá em Atos 15 é bem clara, os caras falaram, ó, gente, eles têm que ser circuncidados, é muito claro a lei, é muito claro o Velho Testamento, não pode queimar esse Velho Testamento. Era essa a defesa do pessoal judaico da lei de... E aí o primeiro a falar é o Pedro, depois do povo. O que o Pedro fala para o povo? Gente, eu também pensava como vocês. Um dia, Deus me chamou para ir na casa do Cornélio. E meu entendimento mudou completamente. Tá? Você pode ver lá em Atos, no versículo 9, 15 e 9, o Pedro dizendo, e ele não estabeleceu distinção entre nós e eles. E 10, e agora, por que tentais a Deus pondo sobre eles um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? O próprio Pedro entendeu. Nós andamos
dentro daquilo que o Velho Testamento manda, nós não conseguimos cumprir isso aí. Se não é a graça de Jesus, nem nós somos salvos. Então, por que pôr a outras pessoas esse peso? Daí o Paulo e Barnabé falam. O que Paulo e Barnabé contam lá em Atos 15? Começaram a contar, gente, nós fomos lá, o Espírito Santo chegou. Nós fomos nessa cidade falando de Jesus, o Espírito Santo curou. Nós fomos nessa cidade, ele foi falando o que Deus tinha feito, não o que eles tinham. Por isso, nós fomos enviados pelo Espírito Santo. Nós levamos essa mensagem e o selo é que Jesus e Deus, o Espírito Santo, estão aprovando a nossa mensagem pelos frutos que estão dando. O seguinte a falar é o Tiago. Quem é Tiago? Tiago é o irmão de Jesus, que era o líder de todos os judeus cristãos, tá? Então, Tiago era um cara de peso no meio dessa reunião, porque ele era o papa lá da coisa, né? Ele era o bambambão lá, do meio dos judeus. O que o Tiago fala é muito interessante, como um líder, ele vai na Bíblia e lê um versículo. Ele lê Amós 9, de 11 a 12. Vem o tempo em que Deus voltará a reedificar o tabernáculo caído de Davi, levantando as suas ruínas. Ele, gente, já está profetizado que esse templo é caído com essa forma nossa de andar em tradições. Vai vir um tempo novo, que eram as profecias do Velho Testamento. E com isso, ele chega à seguinte conclusão: eu julgo que não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. O evangelho puro e simples é só esse mesmo. E você lembra que termina essa reunião e saem o Paulo e Barnabé para comunicar a liberdade que eles têm desse evangelho que foi aceito por toda a comunidade, líderes e discípulos e apóstolos daquela época. Como consequência, gente, começa algo bem interessante nas Escrituras. Nasceram, dali para frente, dois movimentos de povo cristão. Um povo cristão dos gentios, que era aquele povo que foi se tornando cristão de toda a Ásia, de toda aquela região lá, que só conheciam a Jesus e andavam na graça dele. E outro era o pessoal da circuncisão, judeus cristãos, que viviam guardando toda aquela... Bom, toda não. Guardavam as leis de Moisés para alcançar os judeus. O Paulo, quando lá em Gálatas, ele menciona aquela reunião de Atos 15 que nós falamos agora, ele diz assim, ó, quando houve aquela reunião, e quando conheceram a graça que me foi dada, o Tiago, que é o que falou, Cefas, que era o Pedro, e João, que eram reputadas colunas, eles me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão. Olha o que eles falam. A fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão. Ou seja, estavam em paz, não havia problema. Para nós alcançarmos os judeus, nós vamos alcançar os judeus com a forma dos judeus. O Paulo fala isso em 1 Coríntios 9. E para nós alcançarmos os gentios, nós vamos viver da forma dos gentios. Nós temos que viver pela forma dele. Nós vamos falar isso na outra vez, de como viver o evangelho, tá? E eles entenderam. Não tem problema de tá? Por isso não tem problema se uma igreja é amarela, se outra igreja se uma faz assim, se outra faz assado. Gente, é a mensagem de Jesus que deve alcançar as pessoas, tá? De formas diferentes. Lá em Atos 21, que é quando Paulo é preso, e Paulo volta para Jerusalém, o Pedro fala para ele, olha, bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creem, são cristãos, e todos zelosos da lei. Cresceu o evangelho no meio dos judeus, com
uma estrutura limitada dentro do sistema judaico para alcançar os judeus. Tá? Agora, esse problema dessa mensagem de Jesus, somente Jesus, é bem complicada, porque ela é por graça. E vocês sabem que de graça não existe muita coisa. É difícil viver somente na graça. A China é um bom exemplo. A China já foi um país cristão, já foi um país muito católico, muito católico. A arquitetura chinesa retrata muito daquela época do catolicismo chinês. Por que que o budismo entrou e revolucionou a China? Por uma só questão. O budismo podia ser medido, tá? Desde que eu me concentre, faça meus rituais, faça minhas coisas, eu sou aceito por Deus. É mais fácil, gente, a gente andar na lei do que na graça. É mais fácil a gente pensar que agrada a Deus fazendo coisas do que em arrependimento. É mais fácil, gente, a gente viver de normas do que na graça de Jesus, que é somente Ele. É muito difícil. E por isso que lá em Coríntios, ele fala, vos tenho preparado por apresentar-vos como uma virgem pura em um só esposo, que é Cristo, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, que se aparta da quê? Da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O Paulo mesmo foi viajando, levando o quê? Um evangelho puro, simples, somente Jesus. E o que acontecia com as pessoas? Elas complicavam, adicionavam. É mais isso, é mais uma Santa Ceia assim, é mais uma batismo assim, é mais uma mão assim, mais uma coisa, sabe? E foram complicando o quê? A simplicidade e pureza de somente Jesus. Tá? Em Gálatas, ele escreve um livro inteiro apavorado com o povo. Ele admira-me que estáis passando tão depressa. Chegou lá os que? Só a mensagem. Daquele que vos chamou o quê? Na graça de Jesus, para que outro evangelho, o qual que não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Interessante. O fato de estar lá no meio dos galos, algumas pessoas que começaram a pôr regras e novos limites, guardar o sábado, guardar as leis, guardar, ele vê que é um novo evangelho, é uma outra coisa. Ó Galas insensato, quem vos fascinou a vós outros, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, só isso. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito Santo pela obra da lei ou pela pregação de fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação de fé? Paulo volta a chamar a atenção dele. Gente, é só pela fé, é só pela graça, tá? E é pelas... um pouco mais para frente, mas agora que conheceis a Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos, ele chama de rudimentos, pobres e fracos, aos quais de novo quereis ainda escravizar. Interessante, ele fala que existe dentro de nós todos aqui, estou falando de mim mesmo, essa tendência de a gente se escravizar. Nós pensarmos, nós agradamos mais a Deus se nós fizermos isso. Nós vamos ser mais ouvidos por Deus se fizermos aquilo. Tá? Vocês guardais dias e meses, e tempos e anos, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão. Os galas achavam que estavam achando uma forma de se tornarem mais maduros e estavam ao contrário. E Paulo diz, olha, eu acho que talvez aquilo que eu levei, que era só evangelho puro e simples, vai sumir. Então eu trabalhei em vão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Livres, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de quê? De escravidão. Não se deixe levar por formas e coisas assim, que não são elas, é só Ele.
Para a liberdade foi que Cristo nos livrou. E não em julgo de escravidão. Fosse chamados à liberdade, porém não usei da liberdade. Isso sim, para dar ocasião à carne, claro. Sede, ao contrário, vamos falar isso na frente, servos um dos outros. Tá? Bom, eu queria parar um pouco aqui, porque senão nós vamos se estender muito aqui. Eu acho que já ficou claro o quê? Primeiro, que eu falei que é uma tendência de todos nós nos fecharmos. Foi assim com o povo judeu, foi assim com os primeiros cristãos, foram assim com os cristãos que ganharam o evangelho livre e solto. Tá? É uma tendência bem do ser humano de se fechar. Outra coisa que nós vimos é que dificuldade tem de se livrar dessa tendência. É difícil. Precisamos um do outro para viver no evangelho simples e puro. Tá? E vimos também o que é esse evangelho livre e solto, que é somente a fé em Jesus. É ele que é o puro evangelho. Tá? E o que nós não falamos, que vai ficar para outra vez, é como agora a gente vive esse evangelho. Como é que esse evangelho se expressa no nosso meio? Não vamos falar isso agora, não. Então, conclusão. O que eu falei é que o evangelho livre, solto, é simples. Eu pus aqui a figura da Bíblia, mas também devia ter posto a figura de Jesus, né? Embora que eu quero dizer que a Bíblia é onde você encontra Jesus. Então, é simples, é só isso. Então, pronto. Se quiserem fazer comentários, perguntas e bombardear meu estudo, fiquem bem à vontade. Que delícia! Estava com saudade de ouvir você. Ah, que bom! Participamos de muitos dos teus estudos, né? E você é muito claro e muito didático para colocar, assim, e trazer à luz de uma forma que a gente vai esquecendo realmente, né? Muitas coisas eu tinha esquecido, né? Quando você colocou, eu lembrei dos nossos estudos, do tempo lá na Cantareira, lá perto de Campinas. É verdade. Muito legal, é isso mesmo. É isso mesmo. A dificuldade é a gente não criar regras, normas, É impressionante, né? procedimentos, prisões, cadeias e etc. Oi, Elcio. Tudo bem, Elcio? O casal acompanhou, Elcio? Boa noite para vocês. Eles tiveram um problema com a internet, pastor. Eu também estou tendo um problema, está muito ruim o meu sinal aqui, fica caindo toda hora. Mas o Roberto gravou, depois ele vai disponibilizar. Você pode... Eu lhe mando. Obrigado. E aí, gente? Quem mais? Quem mais quer comentar? Ou perguntar para o Roberto. Tranquilo. Eu queria fazer uma observação de algo que eu achei muito legal, Roberto, que você destacou. E eu não tinha me atentado para quanto o povo judeu mesmo tinha tornado tinha tornado litúrgico tudo isso aí também, né? E complicado um pouco o meio de campo, né? Da simplicidade que Jesus tinha passado para eles, o quanto a tradição carregou e até hoje, né? Carrega, né? Porque existem duas vertentes ainda, né? Ainda dentro do povo judeu, né? Então, o quanto isso, quanto a gente complica mesmo. É interessante isso, cara. Muito legal de ver historicamente isso acontecendo. Porque por vezes a gente acredita, eu até mesmo achava que isso era talvez uma característica mais pontual, nossa, ou regional, ou às vezes, enfim, brasileira, talvez, enfim.
É. Hum. Oi, Roberto, posso falar um pouquinho? Por Fernanda, favor. eu fiquei pensando na sua fala da outra reunião que a gente teve e entendi, entendi claramente o porquê que você quis tanto falar desse assunto hoje, tendo em vista que a gente estava falando sobre a gente se reunir em células ou se reunir com pessoas, discutir o evangelho através de relacionamentos e tudo mais. E uma coisa que me veio clara, eu comecei um grupo pelo WhatsApp e nesse grupo eu falei com 2 pessoas, né, com relação... levei um pequeno texto bíblico, até por conta do entendimento bem diferente dessas pessoas, não queria trazer uma lógica assim da nossa linha evangélica, né? Então, em cima daquilo que a gente estava discutindo na outra reunião, que a gente tem que alcançar as pessoas naquilo que elas são, né? Tentar achar um caminho. E foi muito, assim, surpresa para mim, quando ao final da reunião eu falei assim para as 2 pessoas, vamos fazer então os pedidos de oração? Né? Vamos fazer os pedidos de oração. E as pessoas falaram assim, como assim? Como? Aí eu falei, eu tive que, assim, né, para a gente é uma área tão natural, né? Eu falei, como assim? A pessoa falou, como assim? Como fazer pedidos de oração, né? E uma coisa tão simples, né? É um evangelho tão simples, falar de Jesus, da oração, de a gente se colocar na presença de Deus. E as 2 pessoas falaram assim, mas como assim? Então, assim, hoje, para mim, eu me emocionei em várias partes da tua fala, né? De quanto que a simplicidade é um caminho que a gente tem que encontrar. E, assim, eu estou hiper, mega curiosa para saber da segunda parte, que provavelmente vai ser outro dia, né? Não Sim, sei, leva para o grupo aí. tá bom. É muito legal o que você falou. Eu vejo que existe uma tendência de todos nós, que é o seguinte: a gente começa a formar um grupo, seja lá como ele comece, né? E a gente começa a crescer juntos. Essa é uma tendência de todos nós. E daí a gente vai crescendo, vai cuidando do outro, e esse grupo vai ficando muito gostoso. E o que a gente, quando pensa no de fora, a gente sempre pensa, eu preciso trazer a pessoa para o meu grupo. Essa é a nossa tendência. Por quê? Porque a gente pensa que o nosso grupo é a salvação do cara. O que a gente não entende, eu vejo que é uma dificuldade, que a salvação dele é Jesus Cristo. É muito diferente, gente. Tem que trazer grupo, não estou falando contra, desculpe, eu não não estou falando contra isso, porque eu também tenho 1000 grupos, eu trago muitas pessoas para o grupo, mas não é isso. É Jesus que é a salvação do cara. E se eu não entendo isso, a gente sempre pensa que o que ele precisa é vir para cá. Talvez ele não vai no começo gostar muito, porque é um pouco diferente, mas é para o bem dele. E não é verdade. O bem dele é eu ir. Porque Jesus disse, ide e fazei discípulos. Sempre começa comigo, de eu ir para as pessoas. Eu devo ir. Vamos lá, vamos falar isso na outra vez lá, tá? Como fazer isso. É a minha parte. Eu fui chamado para ir. Né? Que joia. Levar o quê? Só isso. E não, ao contrário, trazê-lo. Sim, que joia, que joia. Obrigada. Isso é legal, Roberto. Obrigado. Legal. Quero falar um pouquinho. Estão me ouvindo bem aí? Super bem. Tá meio escuro aí, Val. Tô meio o quê? Tá escuro. Tá meio escuro. A lâmpada do nosso quarto é amarela, então ela Fica baixa. fica baixa. O Roberto, ele fala de assuntos delicados com muita graça, né? Isso é um dom. Travou, Não sei se vocês tiveram essa impressão. Oi? Travou aí, fala de novo.
Eu falei que o Roberto fala de assuntos polêmicos e delicados com muita graça, sem trazer bagunça. Falei que isso é um dom. Existem pessoas que, para falar de um assunto desse, cria-se uma confusão tão grande que mexe com muita coisa, né? Então, eu me senti muito agraciado com a forma com que você conduziu, o senhor conduziu todo esse estudo, né? E para a gente que acredita na graça e nesse amor de Deus, fica mais fácil também, né? Mas uma coisa que tu falou que é algo que eu carrego há muito tempo, que eu acredito que é uma revelação do Espírito, né? Desde o começo do nosso ministério, lá na comunidade terapêutica, no Salva Vidas, eu sempre fui desafiado, porque a gente anuncia o Evangelho de Cristo todos os dias lá. Faz 11 anos que a gente está anunciando o Evangelho todos os dias. E eu sempre fui muito provocado por que o Salva Vidas não tinha uma igreja específica. Para que as pessoas que lá são atendidas pudessem ter essa igreja como referência. E eu sempre disse que o que eles têm que ter como referência é Cristo, é Jesus. E que eles são pessoas diferentes e que alguns vão para algum lugar que é diferente do outro. Um vai para uma igreja que é mais tradicional, outro para uma igreja que é mais pentecostal, outro uma igreja que é mais assim, que é mais assado. E isso é uma forma da gente respeitá-los, né? E entender essa multiforma de Deus trabalhar. O quanto Deus, através da sua graça, consegue alcançar pessoas diferentes. É por isso que ele faz coisas diferentes através de um mesmo evangelho, né? E eu achei muito... me lembrou muito, né? Um texto que eu sempre que eu ia levar a palavra de Cristo na cadeia, no presídio, o texto que eu mais pregava era o texto que Jesus chamou um cara, mandou um cara descer de uma árvore e foi lá tomar um cafezinho com ele. Né? Um cara que era considerado à margem da sociedade, o ladrão, o impuro, e Jesus vai lá e quebra um paradigma e vai tomar um café com aquele cara, com Zaqueu, né? E o senhor falando foi me remetendo, né? O quanto que o evangelho vai se conectando a isso para mostrar uma essência que é tão simples, que é o amor de Deus, que é a graça de Deus, né? Que é a graça de Cristo para todos nós. Eu achei muito legal essa maneira que o senhor conduziu. Obrigado. Eu queria comentar também algo que me chamou bastante atenção, a simplicidade, assim, a forma direta que o Roberto conduziu. Achei muito legal as conexões, Roberto, desde a mensagem de Cristo anunciada por Deus lá no Antigo Testamento, trazida por Cristo e vivida pelos discípulos depois, né? Pelas duas vertentes principais que viraram, uma forma simples, né? Olha, muito obrigado. Eu acabei lembrando daquela situação da Reforma Protestante, né? Que aconteceu, que também foi um movimento que eu entendo de um esforço, né? Que acho que foi Lutero, né? Quem encabeçou, de tentar falar, gente, espera aí, tá complicando de novo, tá ficando tudo muito complicado. E é só a fé, é só a graça, é só Cristo, né? Aquele esforço de tentar de novo trazer para a simplicidade de uma mensagem que estava de novo ficando embaçada e complicada e cheia de situações, de detalhes e nuances e tradições que estão, como no texto que você falou, vocês não entram e ainda não deixam os outros entrarem, né? Que você leu, né? Então acho que queria agradecer agradecer a Deus pela simplicidade de que isso nos alcançou e a forma graciosa como você nos lembrou da simplicidade do Evangelho. Legal. Uma coisa interessante... Eu falar também. Pode falar. Então, assim, quando foi falado que a nossa tendência de nos fecharmos, veio assim na minha mente que nós somos muitos formais, né? Quando a gente quer ser tradicionais, fazer sempre daquele mesmo jeito. Então,
que a palavra de Deus ela é simples, né? Então a gente tem que deixar fluir, né? Falar como que a gente vai alcançar outras pessoas que não seja do nosso meio, é com a simplicidade, né? Que a palavra traz, que a graça de Deus, né? Então isso daí eu fiquei pensando assim, que a gente tem que, para a gente sair para fora das portas da igreja, né, e alcançar outras pessoas, a gente tem que ser simples, né? A gente tem que deixar cair barreiras para as outras pessoas se aproximar de nós. Isso ficou bem forte para mim. Legal. Também quero falar. Bom, boa noite a todos, eu cheguei atrasado. Eu peguei da missão de Jesus para frente, né? Ele estava anotando aqui tudo. Achei muito legal essa linha, né? Essa linha do tempo, assim, da mensagem, do evangelho chegando e sendo aplicado na vida dos discípulos, e esse esforço para manter a simplicidade do que realmente é, né? Que Deus faz em nossa vida e transforma a nossa vida através da simplicidade. E a gente que complica tudo mesmo, como você bem falou, Roberto. E achei muito legal, muito conteúdo para estudar aqui durante uns meses aqui. Eu vou assistir o vídeo de novo para mim poder assimilar e combinar bastante esse conteúdo. Agradeço muito sua vida. Eu percebo, não sei se me equivoco a falar isso, mas percebo que você já ensinou isso algumas vezes, para ter um domínio tão grande assim. Ou se é a primeira? Que não, né? É a primeira? Montei isso para vocês, né? Olha só. Então, eu pensei... Aliás, eu até quero confessar, viu, que eu estava um pouco assim temeroso de fazer uma apresentação para vocês, porque primeiro eu não conheço vocês, a gente conhece um pouquinho aí, né? Conviveu um tempo aí com esse casal lindo, né? A Cecília e o Daniel, e vocês não, mas eu não vim para pôr fogo ou para diminuir o que vocês estão fazendo. Então, eu entrei com muito receio, porque vocês amam Jesus, né? Estão nele, Jesus está com vocês, o Espírito Santo está aí. Então, quem sou eu para chegar de fora para falar o que está certo e errado? Eu não posso fazer, nem tenho autoridade, nem vocês me pediram isso também, né? Por isso que o que eu preparei, eu pensei, é uma coisa que tem mexido muito ao longo dos anos, que é esse assunto do como que a gente chega ao meu vizinho aqui, né? Como que eu levo o evangelho ao cara que mora na minha frente, né? Como que ele vai se tornar cristão? Está perdido, coitado aí, né? E essa sempre tem sido a preocupação. Então, o que eu falei é um pouco só do ruminado ao longo dos anos que eu juntei e pus aí nessa apresentação. Eu agradeço muito, obrigado. Uma coisa interessante que você falou, que eu nunca tinha me atentado, é assim, como que Deus tinha falado com Abraão, né? Mostrado para Abraão como é que o negócio ia funcionar, né? E como que o povo não cumpriu aquilo, né? Nunca tinha pensado por esse aspecto, né? Sob esse ponto de vista. E que daí Jesus veio e corrigiu isso, né? Cumpriu isso. Eu nunca pensei em Jesus cumprindo uma palavra que foi dada para Abraão, né? Um chamado, aquela montagem daquele povo que ia ser o povo que ia mostrar Deus para todo mundo, para toda a terra, né? E os caras ficaram só entre eles lá porque estava legal. Né? Nunca tinha pensado assim, foi muito assim, é interessante, revelador isso. É interessante olhar no Velho Testamento o assunto do estrangeiro. Não sei se um dia vocês já entraram para olhar isso, porque o estrangeiro era para ser um cara muito bem recebido, que era para o evangelho chegar a ele lá, né? Eles eram para acolher, levar na sua casa, acolher, era para ser um... E no fim, o Pedro chegando na casa do estrangeiro, dizendo, eu nem devia estar aqui, me proibiram de eu estar aqui, para ver, né, como que o próprio evangelho se desviou, né? Porque sempre falava do órfão, da viúva e do estrangeiro,
sempre Exatamente. era mencionado, né, esse cuidado específico, né? É, Muito bacana isso. muito bom. Foi muito bom também. Da nossa conversa passada, o que mais mexeu foi que, às vezes, você decide participar de um estudo e você vai com a intenção de descobrir um método diferente. Aí na conversa passada, eu entrei em busca desse método e vi que o método é que não existe um método. Não tem um método específico, né? E essa simplicidade, né? O quão difícil é você entender essa simplicidade do Evangelho. Pedro ficou por 3 anos e meio com Jesus, e mesmo assim não conseguiu entender completamente a simplicidade desse Evangelho. É uma coisa que, ao mesmo tempo que parece ser muito fácil, né? Nossa, é simples, mas ao mesmo tempo é muito difícil. Saber que o Evangelho é algo tão simples e ao mesmo tempo é tão complexo, né? Então, muito bom participar desse tipo de diálogo, desse tipo de conversa. Deixa a gente um pouquinho mais esperançoso em algumas coisas, né? Eu assumi um trabalho agora aqui na igreja e realmente tem sido um desafio bem grande, porque algumas pessoas bem dispersas, né? É uma igreja que tinha um público bom, só que aconteceu algumas coisas na igreja, as pessoas se dispersaram todas, né? Praticamente tem 2 famílias que ainda permaneceram. Então, esse trabalho de reestruturação, de levar a palavra, isso estava me preocupando bastante, né? Orando a Deus, que o Senhor enviasse uma estratégia. A gente lê livros, a gente descobre várias maneiras, alguns métodos, mas o Evangelho ele é simples, né? São coisas simples que o Senhor usa para transformar a vida. Então, estou muito feliz em poder participar aqui com vocês. Obrigado, viu, Roberto? Legal. Mais alguém quer falar? Eu queria acrescentar só mais uma coisa também do que eu falei no começo. Um outro ponto do estudo que eu achei bem forte também é assim, a mensagem ela é simples porque ela é Jesus Cristo, mas ela tem que ser vivida por aquele que transmite, né? Senão a gente não tem o que falar, não tem a mensagem, né? Qual é o conteúdo dessa mensagem em nós? Porque se não for ela vivida com uma vida para ser transmitida, ela vai ser transmitida como lei. A possibilidade é que ela seja transmitida como lei. E aí retorna aquela questão tradição, né? Então, assim, qual é a mensagem que eu carrego, né? Qual é a mensagem que nós carregamos para poder passar, né? Então, ela é simples, mas ela precisa ser exercitada, né? Quero falar também. Boa noite. A gente nem deu boa noite. Rafael e Jaque aqui, viu, Roberto? Tá legal. Diante de tudo que já foi colocado, né, pelos nossos amigos aqui, uma coisa que tá assim martelando na minha cabeça é que Deus ele confirma, né? Ele confirma aquilo que ele quer falar, aquilo que ele quer revelar a nós. E a sua palavra hoje ela veio como uma confirmação para nós, porque o pastor já tem batido nessa tecla antes mesmo até de lembrar dessa vivência que eles tiveram com vocês há muitos anos atrás, mas a fala do pastor já tem sido muito nesse sentido de que o evangelho é simples e de que o evangelho é fácil, porque ele está totalmente inspirado e baseado na vida de Jesus. Então, para mim, a sua palavra veio como uma confirmação daquilo que há alguns meses o nosso pastor já tem falado para nós enquanto igreja. Né? E então foi muito legal. Obrigada, Roberto. Legal. E não houve colinha, não, viu? Viu, Roberto? Eu queria comentar também. Oi?
Acho que o Luiz quer comentar também. Deixa ele. Pare de... Tá trolando ó, o irmão Comporte aí, né, aí, Val. Viu, Roberto? E essa continuidade você poderia fazer na semana que vem? Pode. Se Do tiverem assunto? disposto, vamos embora. Aproveitar que nós estamos em período de que só podemos fazer reunião virtual mesmo. Tá bom. Eu já, Pode ser 8 horas semana que vem? segunda-feira que Combinado. vem. Usa 8 esse horas. mesmo link que tem aí, né? Pode ser. Usa o mesmo link? É o mesmo que já se ligaram agora, cada um entrou, Ah. o mesmo. Ok. Tá legal. Não, Tá bom? E tranquilo. eu mando para você, Daniel, a gravação aqui que tá. Tá.